Boa tarde a todos. Meu nome é Alexandre Maizuca. Eu sou médico, coordenador de atenção em saúde aqui do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Sou um homem asiático de 48 anos, calvo, uso óculos, né? Estou usando uma camisa branca esverdeada. E com muita honra, na verdade, muita gratidão, a gente está recebendo hoje, dentro ainda do programa Promovendo a Saúde no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, a professora doutora Eduarda Nassar Tebet, né? Quase uma conterrânea minha, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A doutora Eduarda, ela é gastroenterologista, com especialização em gastroenterologia pediátrica, é doutora em ciências da saúde, preceptora da residência médica de gastroenterologia do Hospital Regional do Mato Grosso do Sul e membro da Comissão de Ações Sociais da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. Tá? Sem mais delongas, eu estou respeitando um pouco o atraso aqui, não atrasar ainda mais a nossa apresentação. Tá? Queria agradecer em nome da Secretaria de Gestão de Pessoas, Diretoria-Geral e do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, a sua presença aqui com a gente e da senhora poder disponibilizar um tempinho aí da sua agenda apertada para conversar conosco, né, nós servidores aqui da Justiça Eleitoral Paulista. Tá bom? Então, a palavra é sua, Obrigada, doutora. Alexandre. Obrigada. Eu agradeço a vocês o convite, o espaço para a gente falar um pouquinho sobre a prevenção de câncer de intestino. Eu sou mulher, branca, tenho 52 anos, tenho cabelos negros e longos e estou usando uma camiseta azul marinho, que é a camiseta da campanha do Março Azul. Esse mês a gente tenta usar essa camiseta para divulgar a nossa campanha. Eu vou falar um pouquinho com vocês e se quiserem interromper não tem problema, mas as perguntas também a gente vai ficar aí para o final para tentar esclarecer para vocês. Vou tentar compartilhar minha tela aqui agora com vocês, só um minutinho. Tá todo mundo vendo a minha tela? Bem, Ok? doutora. Perfeito. Então, o mês de março, pessoal, é trabalhado no mundo inteiro para a gente conscientizar a população mundial sobre uma doença que ainda mata muito, que é o câncer coloretal, ou, como a gente fala, o câncer de intestino. Essa campanha existe no mundo inteiro. No Brasil, a gente começou a trabalhar ela de forma mais intensa nos últimos anos, mas o mundo inteiro trabalha esse assunto no mês de março. Então, a gente tem, então, há alguns anos, essa campanha chamada Março Azul, para a gente trabalhar esse tema que a gente vai trabalhar agora. E por que isso, né? Por que o mundo inteiro dá importância para essa doença? Porque o câncer de intestino é o câncer mais frequente do trato gastrointestinal. Ainda é o segundo câncer que mais mata homens e mulheres no Brasil e no mundo. É a segunda causa de morte por câncer nos homens e a terceira causa de morte por câncer nas mulheres. Responsável por 8% de todas as mortes por câncer. E a gente tem uma estatística do INCA, que na década de 2010 a 2019 foram 162.790 mortes por câncer de intestino. Isso que o INCA conseguiu registrar. A gente sabe que no Brasil esse registro ainda é um pouquinho precário. Provavelmente esses números são maiores. E isso tem impacto financeiro também. Se a gente falar, né, claro que a vida não tem preço, mas quando a gente fala em saúde pública, o impacto financeiro acaba tendo que ser discutido. O impacto financeiro para o tratamento do câncer de intestino na década de 2011 a 2020 foi de cerca de 2 bilhões. A gente tem aí os registros do INCA também mostrando que são mais ou menos 20 casos a cada 100 mil homens e 20 casos a cada 100 mil mulheres por ano, e uma previsão ainda de aumento de mortalidade para 2025 por câncer coloretal, câncer de intestino. E qual é a realidade do Brasil? Que, infelizmente, 85% dos cânceres de intestino no Brasil ainda são diagnosticados numa fase avançada, onde a chance de cura é muito pequena. Isso implica num custo muito maior para o sistema de saúde pública, com cirurgias, quimioterapias, radioterapias, e uma chance de cura muito menor. Nós queremos mudar essa realidade, esclarecendo a população e trabalhando junto às entidades públicas da importância da gente tratar esse assunto e tentar reverter isso. E o câncer afeta todo mundo, afeta a população, provavelmente vocês todos já têm algum conhecido que já teve câncer de intestino, já tratou, infelizmente já morreu por câncer de intestino, e afeta os famosos também. Aqui eu coloquei para vocês
algumas personalidades, né, como Pelé, que recentemente faleceu de câncer de intestino, Roberto Dinamite faleceu de câncer de intestino, o ator do filme para os mais jovens, Pantera Negra, faleceu de câncer de intestino, outro rapper, né, a famosa atriz da bonequinha de luxo, faleceu de câncer de intestino, e agora temos mais recentemente a Simone, né, do Balão Mágico, tratando de câncer de intestino, e a Preta Gil, que tem divulgado bastante a doença dela nos sites pessoais, e que vem aí numa luta para tratar o câncer de intestino. Ou seja, ele está aí, afeta pessoas comuns, afeta os famosos, que poderiam até ter tido a oportunidade de se prevenir, se tratar, infelizmente, por algum motivo, não se submeteram às medidas que deveriam ter se submetido, que a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre elas. Mas antes de falar sobre a prevenção, exatamente, do câncer de intestino, vamos falar um pouquinho sobre os sintomas do câncer de intestino. Lembrando para vocês que o câncer de intestino, infelizmente, ele começa muito silencioso. E quando ele dá sintomas, é porque a doença já está numa forma muito avançada. O que eu vou falar com vocês hoje é para que a gente tente diagnosticar as pessoas e a gente mesmo se autoavaliar antes de ter sintomas, antes da doença estar avançada. Porque quando tem sintomas, é porque a doença já está avançada. Claro, existem cirurgias, quimioterapia, radioterapia, mas a gente quer fazer diagnóstico precoce, antes de ter sintoma. Mas, claro, é importante a gente falar um pouquinho sobre os sintomas. E aí, falando de sintoma de câncer de intestino, a gente tem que colocar em um bonequinho do cocô. A gente tem que aprender a olhar para o nosso cocô, porque um dos primeiros sintomas que nós vamos ver em câncer de intestino são alterações das fezes. O ritmo de intestino da gente, às vezes, ele muda no câncer quando a pessoa está com câncer de intestino. Então, aquela pessoa que era constipada, começa a ter perda de líquido nas fezes, muco, tem que ficar atenta. Ou a pessoa que tinha um ritmo de intestino que funcionava todos os dias e de repente para de funcionar, tranca, começa a ficar mais constipado, sem ter mudado a alimentação, é um sinal de alerta. Então, esse sinal de alerta deve fazer a pessoa buscar uma consulta médica, relatar isso para o médico. Mas para isso a gente tem que estar olhando para o cocô, para as fezes. E a gente tem um pouco de ojeriza às fezes, as pessoas dão descarga sem nem olhar para o que tem no vaso. Então, eu sugiro que a gente aprenda a olhar para as fezes todos os dias para avaliar se está vendo alteração aí nessas fezes. Uma outra coisa que é sinal de alerta para câncer de intestino é sangue nas fezes. Esse sangue pode vir de qualquer forma, como rainhas de sangue, sangue vivo no papel, o vaso todo sujo de sangue, as fezes enegrecidas, como a gente está mostrando aqui na foto na tela direita, a gente chama isso de melena, são aquelas fezes muito escuras. Essas fezes são sinais de que tem mistura de sangue. É claro que sangue nas fezes não é normal. Primeiro ponto. Agora, não é porque eu tenho sangue nas fezes que eu vou sair desesperada, correndo, apavorada, dizendo que eu estou com câncer de intestino. Não é isso que eu estou dizendo. Na maioria das vezes, o sangue nas fezes até são coisas benignas. Pode ser um cortezinho na região anal, que a gente chama de fissura, pode ser uma doença hemorroidária, né? Que é muito comum, muito prevalente na população, mas a gente não pode se contentar com isso. Saber que sangue não é normal. Teve sangue? Vamos procurar um médico para a gente avaliar a causa desse sangue. Na maioria das vezes não é câncer, mas pode ser. E se for, tem que começar o tratamento. Outros sintomas, anemia, porque existe perda de sangue, então a pessoa começa a ficar pálida, como a gente vê essa imagem aí dessa mão da direita na foto, dor abdominal de causa inexplicada e frequente, e quando a doença já está mais avançada, a perda de peso inexplicada, o emagrecimento, são todos sintomas. Lembrando, sintomas de doença na sua forma mais avançada. Então, vamos nos prevenir para que a gente não chegue a esses estágios onde a gente está com uma doença mais avançada. E qual é a forma da gente prevenir câncer de intestino? A gente fala, didaticamente, a gente divide em prevenção primária, que é mudanças de hábitos de vida, coisas que a ciência já mostra para a gente que, se a gente fizer, a gente aumenta estatisticamente a chance de ter câncer de intestino. Que coisas são essas? Coisas que todos vocês já ouviram falar, provavelmente, quando consultaram os médicos, né? Ou os pais, né? Falam uma coisa assim, conhecimento público, todo mundo sabe, das coisas que fazem mal para a saúde. E essas coisas que fazem mal para a saúde, estatisticamente, aumentam a chance de ter câncer de intestino. Quais são elas? Muito importante. Cigarro. Então, a pessoa que fuma tem mais chance de ter câncer de intestino. Consumo de bebida alcoólica aumenta a chance de câncer de intestino. As pessoas obesas têm mais câncer de intestino. As pessoas sedentárias têm mais câncer de intestino.
As pessoas que consomem muita carne vermelha, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, também tem mais câncer de intestino. E aquelas pessoas que têm uma dieta pobre em fibras, ou seja, ingerir mais fibras aumenta, diminui a chance de ter câncer de intestino. Até porque a constipação, indiretamente, porque a gente come pouca fibra, fica constipado, também leva aí a um aumento de câncer de intestino. E os estudos mostram que para cada porção de 50 gramas de carne processada, a gente aumenta o risco de ter câncer de intestino em 80%. O que é carne processada? É isso que vocês estão vendo aí na foto. É salsicha, salame, presunto, copa, né? Esses produtos em que a carne foi processada. E aí as pessoas perguntam, mas doutora, qual a quantidade de carne, de carne processada que eu posso ingerir por dia ou por semana? Estudos da OMS sugerem que por ser substâncias cancerígenas, que o consumo seguro é zero, ou seja, a sugestão é que não se consuma esse tipo de alimento. Em relação à carne vermelha, qual que é a orientação? Estudos também mostram que mais do que 400 a 500 gramas de carne por semana aumentam o risco de câncer de intestino. O que é 400 gramas de carne? Né? O equivalente a mais ou menos 2 bifes médios. Então, se a gente imaginar aí que numa refeição, às vezes você come 2 bifes, você já esgotou sua cota semanal de que você estaria protegido. Agora, vem aí uma explicação. Esta carne, ela é tanto pior quanto mais cozida, quanto mais carbonizada ela tiver. Por quê? Porque na carbonização se produz substâncias, as aminas aromáticas heterocíclicas e os hidrocarbonetos policíclicos que são cancerígenos. O que eu quero dizer com isso? É que quando a gente consumir carne, é melhor ser uma carne grelhada, mais mal passada, do que a carne do churrasco. Aqui no meu estado, por Alexandre sabe, a gente usa muito o churrasco, né, Alexandre? E aí a gente tem essa coisa de carbonizar a carne, algumas pessoas gostam dela bem torradinha. Essa carne, ela é mais deletéria para o organismo, tem mais chance de produzir substâncias cancerígenas do que aquela carne que se eu fizer grelhada ou refogada rapidamente no nosso dia a dia. De qualquer forma, vai o recado para que a gente diminua um pouco o consumo de carne vermelha. E o que é essa dieta rica em fibra? Mais ou menos 25 a 30 gramas por dia de fibra, o que implica que a gente deveria comer aí salada no almoço e no jantar e pelo menos 2 frutas por dia para que a gente consiga atingir essa cota sugerida de 25 a 30 gramas por dia. Uma dieta rica em alimentos com vitamina B, cálcio, vitamina D, folato, alimentos ricos em beta-caroteno, substâncias antioxidantes, que tem, por exemplo, nos alimentos mais escuros, como beterraba, uva. E aí vem aquela discussão. Mas então, para eu me proteger, eu preciso fazer suplementação vitamínica, vamos repor isso, que eu quero ficar protegido? Os estudos provam que se a gente tiver essa alimentação saudável, dessa forma que a gente está colocando aí para vocês, de 2 frutas por dia, 2 porções de verduras e legumes por dia, não há necessidade de suplementação. Pelo menos até o momento, os estudos colocam que os pacientes que foram suplementados não tiveram uma incidência menor de câncer de intestino, desde que tenham uma alimentação balanceada. Tá? Então, as pessoas também perguntam, doutor, eu vou suplementar, quero repor e tal. Se tiver com alimentação balanceada, não há necessidade. Agora, se não se alimentar bem, aí às vezes vale a pena suplementar essas vitaminas que realmente protegem do câncer de intestino. E os probióticos? Probióticos hoje estão em voga, a gente ouve muito falar, acredito que todos vocês já tenham ouvido falar nos probióticos, né, para recompor a microbiota intestinal. A gente sabe que uma flora intestinal saudável é muito importante para proteger do câncer de intestino e que atrasa o início do câncer de intestino, porque diminui todo o processo inflamatório, tem um efeito imunomodulador no intestino, atua, então, inibindo esse processo que a gente chama de carcinogênese, né? Mas ainda não tem estudos populacionais consistentes que nos deem embasamento para que a gente saia prescrevendo probiótico com este intuito. Para outras doenças, a gente já tem aí alguns estudos um pouco mais definidos, nem a que tipo de cepa deva ser dada. Então, no momento, não existe um probiótico que eu possa orientar vocês. Ó, tome esse probiótico para proteger do câncer. O que eu posso orientar vocês é mantenham a sua flora intestinal saudável, com uma boa alimentação, que é aquilo que a gente falou antes, evitando o uso de antibióticos, porque o antibiótico destrói a flora
flora intestinal, é péssimo. Então, não usem antibiótico de forma desnecessária. E se usarem antibiótico, depois usem aí por pelo menos uns 30 dias o probiótico para recompor essa flora intestinal o mais rápido possível. Eu acredito que nos próximos anos nós vamos ter já alguns estudos maiores nos mostrando aí se existe alguma cepa de bactéria que a gente deva usar para tentar diminuir o risco de câncer de intestino. E aí, é, saindo um pouco da prevenção primária, que é isso que a gente falou, que a gente cuidar dos hábitos de vida, a gente vai falar um pouco sobre a prevenção secundária. O que é a prevenção secundária? É você rastrear, é você buscar, pesquisar, investigar se tem alguma doença, se tem alguma tendência ao câncer de intestino antes que a gente manifeste os sintomas. Ou seja, que a gente diagnostique as lesões pré-malignas ou que a gente diagnostique o câncer na sua fase inicial, antes de estar naquela fase avançada, onde a pessoa já vai ter aqueles sintomas de alerta que eu falei. Então, eu não tenho sintoma nenhum. O que eu faço então? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, o que eu tenho que fazer para saber se eu tenho uma tendência a evoluir para um câncer de intestino, ou se eu já tenho um câncer de intestino na minha fase inicial. E falando sobre o rastreamento de câncer, é importante que a gente fale que estudos mostram que o rastreamento a nível populacional diminui a mortalidade em 30% a 80%, dependendo de como esse estudo é feito, tá? E que onde se rastreia, nos países em que se rastreia o câncer, que rastrear, de novo, procurar câncer em quem não tem sintoma para tratar, há uma diminuição importante na mortalidade de câncer coloretal. E por que a gente fala em prevenir o câncer de intestino? Porque o câncer de intestino é o único câncer que a gente realmente previne fazendo rastreamento. O câncer de próstata e o câncer de mama, quando a gente faz os nossos preventivos, e a gente tem que fazer os preventivos, ou você tem uma doença benigna, ou você já tem um câncer. Preferencialmente numa fase inicial, claro que você tratar um câncer de mama na fase inicial, você tem muita chance de cura. Então, é importante fazer rastreamento, mas quando você faz, você já diagnostica o câncer. O câncer de intestino coloretal, ele tem uma vantagem. Ele tem duas vantagens. A primeira vantagem é que, na grande maioria das vezes, ele não começa como câncer. Ele começa como uma doença benigna, que é essa lesão que eu estou mostrando aí na foto do meio, que é uma verruguinha, que a gente chama de adenoma, um pólipo, um carocinho, que aparece no intestino, mas essa lesão não é câncer. Essa lesão demora para evoluir para um câncer, que é a imagem que vocês estão vendo à direita, essa ferida feia, essa úlcera aí, ele leva, em média, 8 a 15 anos. Então, isso não acontece de forma rápida. Nós temos tempo de rastrear, nós temos tempo de fazer exames, nós temos tempo de detectar essa lesão benigna antes que ela evolua para uma doença maligna, que é o câncer coloretal, que é o que ainda mata muitas pessoas no Brasil e no mundo. Essa é a vantagem do câncer de intestino. E aí, os estudos mostram que rastrear o câncer coloretal é custo efetivo. Então, a gente falando aí de saúde pública, independente do indivíduo, né, falando realmente em população, é custo efetivo por conta de tudo aquilo que a gente falou, que é mais barato você diagnosticar, evitar que a pessoa evolua para um câncer do que você tratar uma doença já numa forma avançada, além de todo o sofrimento pessoal e familiar da pessoa que está com câncer. Para rastrear, a gente tem que buscar exames que tenham uma sensibilidade boa, sejam específicos, os exames têm que ser disponíveis, a população tem que aderir, as pessoas têm que aceitar fazer esses testes, e é por isso que a gente está aqui conversando com vocês, para explicar um pouquinho sobre esses testes, né? Que testes são esses? Então, existem vários exames para rastrear o câncer de intestino, mas basicamente nós vamos falar de dois exames, que é o que vocês precisam saber. É o exame de sangue nas fezes e é o exame de colonoscopia, tá? O exame de sangue nas fezes é um exame simples de se fazer, mas que infelizmente as pessoas não gostam. Por quê? Porque tem que coletar fezes, tem que pegar o cocô, colocar num frasquinho, como nessa imagem que vocês estão vendo aqui no meio, coloca o cocô no frasquinho e aí vai se detectar a presença de sangue oculto. O que é o sangue oculto? Aquele sangue que a gente ainda não vê. Porque a gente vai ver o sangue quando a doença já está avançada. Nós queremos ver quando aquela lesãozinha está soltando pequenas quantidades de sangue que eu não consigo perceber, mas que esse teste pode me mostrar. Olha, tem sangue positivo, então pode ser que tenha algum problema aí no seu intestino. Lembrando de novo, nem todo mundo que tem sangue oculto positivo tem câncer de intestino. Mas sangue oculto positivo não é normal. Se tiver um exame de fezes com sangue oculto positivo, vamos investigar para entender o que está acontecendo.
tá? Existem dois testes de sangue oculto, um que a gente tem que fazer uma dieta de 3 dias, não pode comer carne, não pode comer coisas vermelhas, porque interfere aí no resultado, e tem um sangue, um tipo de sangue oculto nas fezes mais moderno, que você não precisa fazer dieta, é muito simples, coleta as fezes, leva no laboratório, e em menos de 24 horas esse resultado está lá. Estando positivo, é importante que a gente passe para um segundo exame, que é o exame de colonoscopia, que é o exame que vai detectar as lesões pequenininhas, essa aqui, como a gente vê aqui na tela da esquerda, essa lesão deve ter 3 milímetros, e a gente pode tirar essa lesão e evitar que ela evolua daqui 5 anos, 8 anos, 10 anos, para um câncer de intestino. Então, está aqui, a colonoscopia, que é o exame padrão ouro, é um exame que, para que ele nos ajude, ele tem que ser feito com uma qualidade, então não adianta fazer colonoscopia em qualquer lugar, e não adianta fazer colonoscopia de forma mal feita sem um bom preparo de cólon. E aí a responsabilidade é muito grande do paciente que vem fazer esse exame de colonoscopia. A gente consegue detectar lesões de 2 milímetros, 3 milímetros, lesões pequenininhas, com exames com aparelhos de alta resolução, como essa imagem que a gente tem aqui na tela direita. Mas para isso, eu preciso que meu intestino esteja limpo, porque no intestino tem fezes. Se tiver cocô aderido nessa parede, o médico não vai conseguir enxergar essa lesão pequenininha que está aí na tela. Então, é responsabilidade do paciente tomar o preparo, que é a parte chata do exame da colonoscopia, que os pacientes não gostam de fazer, com toda razão, não é agradável, tem que tomar laxante, então a pessoa vai ao banheiro 8, 10, 15, 20 vezes até que o cocô não tenha mais cocô, não tenha mais fezes, que saia água transparente, igual xixi. Aí é a hora do médico entrar com o colonoscópio para examinar, investigar. Se entra antes, enquanto tem fezes aderida, o exame fica mal feito. Então, o médico consegue ver lesões grandes de 5 centímetros, 10 centímetros, mas daí a doença já está avançada. Lesões pequenas ele não consegue ver. Então, quando forem submetidos a um exame de colonoscopia, se atentem para que vocês façam um bom preparo, porque isso é responsabilidade do paciente. A responsabilidade do médico é fazer um bom exame, uma boa técnica, com aparelhos modernos, com uma boa resolução de imagem, mas a responsabilidade do paciente é chegar para fazer o exame com um bom preparo de colo, que realmente é a parte chata, a parte difícil. Tá? E aí é isso, a gente detecta essas lesões, lesões de vários tipos, e aí existem técnicas endoscópicas que o especialista, o endoscopista, retira. A gente faz as injeções, laça, tira, e esse paciente, por exemplo, que vocês estão vendo uma peça aí, ele está curado. Esse paciente não vai para a cirurgia, esse paciente não vai para a quimioterapia. Mas há alguns anos, esse paciente provavelmente estaria com o intestino todo obstruído, às vezes com metástases, enfim, chances de cura muito pequena. E fazendo a colonoscopia, ele pode se prevenir. Agora, quando fazer essa colonoscopia? Quando que o câncer de intestino começa a ficar mais prevalente? Acima dos 50 anos. Então, entre 50 e 75 anos, é consenso mundial que toda pessoa deve ser submetida a uma investigação, um rastreio, mesmo que não esteja sentindo nada, nada de câncer de intestino. A primeira opção é a colonoscopia. Se não tiver colonoscopia, não der para fazer, não quiser, tiver medo, enfim, qualquer situação, aí faz aquele exame de sangue oculto nas fezes. Se for positivo, não tem jeito, colonoscopia. Se for negativo, faz o exame de fezes anualmente. Agora, idealmente, claro, quem tiver acesso e possibilidade, é a colonoscopia. Por que entre 50 e 75 anos? Porque é onde a doença é mais prevalente. Recentemente, a gente tem visto um aumento na incidência de câncer de intestino numa população abaixo de 50 anos. Então, países como o Canadá, que já rastreiam, ou na Europa, aqui no Brasil, a gente já tem abaixado esse nível de corte e já está sugerindo que pacientes acima de 45 anos já comecem a fazer rastreio. E a gente tem estendido esse rastreio também até os 80, se discute até 85 anos, dependendo muito do estado de saúde da pessoa, porque a gente vê hoje pacientes, felizmente, chegarem aos 80 anos de idade com muita saúde. Se tiver muita saúde, uma expectativa de vida longa, a gente estende o rastreio até um pouquinho mais. Mas, como regra, entre 50 e 75 anos, pelo menos uma colonoscopia a gente deve se submeter para a gente se prevenir desse câncer de intestino. E no mundo inteiro existem programas de rastreamento. Alguns programas são mais efetivos, são populacionais, regulados pelo governo, como no Canadá, por exemplo. Em alguns outros países, nos Estados Unidos, ele é feito mais pelo médico, de uma forma mais oportunista, mas o mundo inteiro rastreia e o mundo inteiro discute o câncer de intestino, porque realmente, como a gente comentou, é um câncer que mata muito. E no Canadá, interessantemente,
Desde 2007, eles já rastreiam todas as províncias do Canadá. E aí foi lá que perceberam. As pessoas que estão rastreadas já não estão tendo mais câncer, mas a população abaixo de 50 anos, entre 45 e 50, passou a ter câncer, então eles começaram a rastrear também pacientes acima de 45 anos, que eu acho que é uma tendência mundial, a gente passar a rastrear populações abaixo de 45 anos, até porque com a alimentação ruim, com esses hábitos de vida da vida moderna que não são bons, a gente tem visto, então, um aumento no número de câncer de intestino em toda a população. Né? E no Brasil, como estamos? Né? A gente tem programas de rastreamento de câncer de intestino no Brasil? A resposta é não. Infelizmente, a gente não tem um programa organizado, como no Canadá, na Inglaterra, na Holanda, de rastreio de câncer de intestino, como a gente tem, por exemplo, no Brasil, um trabalho bonito para rastrear câncer de mama, as mulheres conseguem mesmo ir à unidade básica de saúde e fazer seu exame preventivo para colo de útero, para mama, o homem para próstata. No Brasil, ainda não existe um programa nacional para rastrear câncer de intestino. Nós, da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, temos um trabalho aí, não só junto à sociedade, mas também junto ao governo federal, tentando criar, implementar esse programa nacional, porque a gente julga que isso é importante e que salvaria muitas vidas. Enquanto a gente não tem um programa nacional de prevenção de câncer de intestino, a gente tem feito isso ao longo dos últimos anos. Essas palestras, como essa que a gente está fazendo aí com vocês, a gente vai na cidade dando os cursos, existe um protótipo de um intestino chamado intestino gigante, que foi idealizado pela doutora Angelita Gama, que é uma das precursoras para falar sobre a prevenção de câncer de intestino há mais de 30 anos falando sobre isso. Esse intestino gigante viaja os shoppings do Brasil todo, já esteve várias vezes em São Paulo, acredito que vocês já possam ter, alguns de vocês ter visitado, onde mostra as doenças que tem os pólipos de uma forma interativa, para a gente esclarecer a população. A gente faz reuniões com o INCA, Ministério da Saúde, tentando divulgar isso. A gente tem alguns projetos pilotos também, Viaja o Brasil. Semana passada estivemos em Óbidos, no norte do Pará, rastreando a população de lá entre 50 e 70 anos de idade. Fizemos quase 400 colonoscopias, no intervalo de 5, 6 dias. Encontramos algumas não, várias lesões, retiramos, encontramos 2 cânceres que já foram encaminhados para tratamento. E a gente vai divulgando, criamos essa logo aí do Março Azul para tentar expandir essa ideia e esclarecer a população sobre o câncer de intestino. E existe um projeto-lei tramitando no Congresso, está para ser aprovado, onde a gente estabelece o mês de março como o mês nacional da prevenção do câncer de intestino, aí institucionalizado pelo governo federal, que nos daria uma força maior para a nossa campanha. Nos Estados Unidos, desde 2000, o presidente Bill Clinton já criou lá oficializou o março como o mês nacional lá da prevenção do câncer de intestino. Vamos ver se a gente consegue aprovar isso aqui no Brasil ainda esse ano. Aqui no Mato Grosso do Sul, a gente conseguiu, em 2022, aprovar um projeto-lei, criando no Mato Grosso do Sul o mês de março como o mês da conscientização oficial, né, da conscientização de prevenção de câncer de intestino. Outros estados estão tentando seguir esse modelo que a gente conseguiu implementar aqui no Mato Grosso do Sul. Acredito que em São Paulo ainda não tenha, mas os colegas dos outros estados estão tentando criar. Isso ajuda bastante, fortalece a nossa campanha de prevenção de câncer de intestino. Mas o caminho ainda é longo, a gente não tem recursos para fazer colonoscopia em todo mundo, então a gente vai ter que criar esses recursos, esclarecendo a população como se cuidar, e a gente não pode desistir. Apesar da distância ser longa, eu acho que a gente tem que caminhar pouco a pouco, focar em pequenos passos, porque de passo em passo, acho que a gente em algum momento alcança aí a distância. E é importante que a gente agregue forças, né? Que cada um de vocês que recebam essas informações hoje possam divulgar para os seus parentes, vizinhos, questionar quem tem mais de 50 anos se já fez o rastreio, se já investigou a doença e que a gente se some, porque eu gosto muito desse provérbio africano, que diz, se quiser ir rápido, vá sozinho, se quiser ir longe, vá em grupo, que a gente se junte até que toda a população brasileira esteja discutindo o câncer de intestino, para que a gente fique forte e consiga criar um programa nacional. Nós já temos mais de 10 mil seguidores no nosso Instagram, o Instagram da campanha Março Azul. Quem quiser nos seguir é bastante interessante. Tem também o site que é www.marçoazul.br. É um site também que tem esclarecimento sobre a doença, como se prevenir, como fazer os exames, dá para fazer perguntas também, e que a gente possa divulgar essa ideia para que em algum dia
em algum momento a gente consiga ter forças e organização para poder criar um programa efetivo nacional de prevenção de câncer de intestino. E a mensagem que eu queria deixar para vocês é que é melhor prevenir o câncer de intestino de março a março azul, ou seja, que essa campanha não pare só no março, que a gente tem que prevenir essa doença durante todos os meses do ano e que a gente possa fazer isso tudo junto e angariar mais pessoas aí para que a gente possa salvar mais vidas. Era isso que eu queria passar para vocês, né? Muito obrigada por me ouvir. A gente que agradece, doutora Eduarda, tá, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelo conteúdo que você passou para a gente aqui, para nós servidores e servidoras aqui do TR de São Paulo, tá? E porque como você disse logo no começo, né? Cada um de nós conhece um familiar, um amigo próximo, ou alguém próximo que já teve essa doença, ou está tendo essa doença, ou mesmo que a gente tenha perdido por essa doença, né? Antes de mais nada, eu queria corrigir uma gafe aqui, incrível que eu cometi, e agradecer a Leila. Oi, Leila, tudo bem? E o Natan, tá? Que estão sempre aqui ajudando a gente com as libras, tá? A gente atrasou um pouquinho, peço desculpas aqui, mas deu tudo certo no final. E queria aproveitar já passar para as perguntas, né? Algumas já foram mandadas aqui previamente, tá? Outras foram mandadas aqui durante o webinar, algumas se repetem, então eu vou tentar não ser muito repetitivo e já passar algumas perguntas para a nossa convidada responder, tá? Ana Maria pergunta quais causas de síndrome do intestino irritado e qual a sua relação com câncer de intestino. São três perguntas mais ou menos com essa relação, né? Tanto a doença do intestino irritável, quanto também doença de Crohn, e as pessoas perguntam se tem uma relação próxima, né, com o desenvolvimento de câncer de intestino. Então, Alexandre, a síndrome do intestino irritável não tem nenhuma relação com câncer de intestino. A síndrome do intestino irritável é uma doença totalmente benigna, é uma doença funcional, não existe lesão, não existe uma doença ali anatômica. Hoje a gente sabe que tem a ver com microbiota, com neurotransmissor e tudo mais, mas nenhum estudo mostrando aumento de câncer de intestino em pacientes com síndrome do intestino irritável. O que às vezes a gente tem que tomar cuidado é para não confundir o sintoma, porque na síndrome de intestino irritável, algumas pessoas alternam constipação com diarreia. E esse sintoma, às vezes, é um dos sintomas do câncer de intestino. Mas uma vez que você já investigou, para dizer que é síndrome do intestino irritável, o médico já fez colono, já fez toda a investigação e definiu que não é câncer de intestino, você não vai ter uma chance maior de ter câncer de intestino porque tem síndrome do intestino irritável. Diferente da doença inflamatória intestinal. Doença inflamatória intestinal é uma outra doença, é uma doença com componente autoimune. E dentro do grupo da doença inflamatória intestinal está a doença de Crohn e retocolite ulcerativa. São basicamente essas duas doenças que estão englobadas no que a gente chama de doença inflamatória intestinal. Aí, como a doença inflamatória intestinal é uma doença que leva a um processo de inflamação, existe uma lesão da mucosa, do epitélio do intestino, de uma forma intensa. Na doença grave, de mal controlada, a gente sabe que depois de 10 anos de doença ativa, começam a aumentar um pouquinho as chances de câncer de intestino, porque esse epitélio fica displásico, ele altera, e desse epitélio displásico tem mais chance de câncer de intestino. Então, o paciente que está em acompanhamento por doença inflamatória intestinal, o gastroenterologista sabe que ele precisa pedir colonoscopia com mais frequência. Tá? E aí ele tem que passar pelo exame de colonoscopia, não só para ver o controle da doença, mas para ver se tem lesões pré-malignas, e aí que vão ser tratadas, mas também é passível de acompanhamento e tratamento. Não sei se eu esclareci, se Acho que foi isso mesmo, é isso perfeitamente. mesmo? Foram as três entidades, né, que foram citadas aqui em três perguntas diferentes. Tá? Uma outra pergunta que chegou também, se o uso de iogurte, né, ou Yakult, a pessoa usa como exemplo, diariamente, tem algum indício de prevenção sobre o aparecimento de câncer de intestino. Então, é aquilo que eu comentei num dos diapositivos. A gente sabe que manter uma flora intestinal saudável previne de câncer de intestino. Então, e usar Yakult, iogurte, porque tem lactobacilos e tudo, faz com que a gente tenha uma flora intestinal mais saudável. Então, é importante usar. Estudos relacionando diretamente lactobacilos com o câncer de intestino não existem, mas eu sugiro que
uma das formas de manter o intestino, a microbiota saudável é usar esse tipo de alimento. Então, quem estiver usando, acho que pode continuar usando. De preferência, o mais natural possível, porque às vezes a gente usa também o industrializado, que tem um monte de conservante e tudo mais, e se puder ser o mais natural possível, melhor. E obrigado. A Luciana, lá da Praia Grande, pergunta se o fator hereditário tem muita influência na incidência de câncer de intestino. E ela emenda essa pergunta que, a partir de qual idade, com que frequência uma pessoa que tem casos de câncer na família, vários tipos, inclusive de intestino, deve fazer os exames preventivos. Tá? Então, assim, dentro da história familiar, a história familiar, quem tem história, parente de primeiro grau, pai, mãe, irmão com câncer de intestino, tem mais chance de ter câncer de intestino. E qual é a idade para começar a rastrear, então? Aquela idade que eu falei, de 45, 50 anos, é para a população de um modo geral. Aí a gente tem as exceções. Então, se eu tenho um parente de primeiro grau que teve câncer de intestino, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: qual foi a idade que seu parente teve câncer de intestino? Então, minha mãe teve câncer de intestino, que foi diagnosticado com 40 anos de idade. Eu tenho que começar o meu rastreio, fazer a minha primeira colonoscopia, não aos 45 nem aos 50. Como a minha mãe teve aos 40, eu tenho que começar aos 30 anos, 10 anos antes do meu parente. Tá? Essa é a regra aceita mundialmente. Se eu tenho um parente que teve câncer de intestino com 45 anos, eu vou começar com 35 anos. Fora isso, a gente tem que explicar para vocês que tem um outro grupo de doenças mais raro, que são as poliposes familiares, onde o câncer desenvolve centenas, milhares de pólipos que aumentam muito a chance de câncer de intestino. Nesse caso, provavelmente essa pessoa já está com o diagnóstico de polipose familiar, e aí existem situações em que a investigação começa, inclusive, na infância, lá para os 12 anos de idade, já tem indicação de começar o rastreio. Mas eu estou falando aí de doenças bem mais raras, chamadas poliposes familiares. Perfeito, doutora. Tem uma pergunta que não é exatamente de câncer de intestino, né, da Priscila, que ela pergunta como andam os avanços para o tratamento de diversos tipos de câncer. Ela cita dois casos na família, de pulmão e pâncreas, mas o de pâncreas que tem deixado ela mais preocupada. Não sei Então, se caberia assim, uma resposta aqui. o câncer, eu falo que o câncer não é uma doença, o câncer são várias doenças, né? Dependendo de que órgão ele afeta, ele vai ser tratado de um jeito, e às vezes no mesmo órgão, dependendo do tipo histológico, ou seja, de qual célula daquele órgão aquele câncer se iniciou, o tratamento vai ser diferente. Né? Então, e especificamente câncer de pâncreas e de pulmão, cada um vai ser tratado de uma forma diferente. Hoje está avançando muito, né? Os tratamentos genéticos, né? Em que eles modificam os vírus e que entra na célula e aí tenta mudar toda a manifestação do DNA dessa célula. Eu acho que no futuro o tratamento do câncer, de um modo geral, vai ser por aí, mas a gente ainda não está nessa fase de poder usar isso de forma rotineira, né? A gente está um pouquinho longe disso. O câncer de pâncreas realmente é um câncer um pouquinho mais difícil de tratar, porque dependendo de onde ele estiver, cirurgicamente é difícil a abordagem, né? O câncer de pulmão já, dependendo da localização, dá para você fazer uma lobectomia, tirar um pedaço do pulmão e tudo bem. Então, assim, eu não consigo responder de forma específica, porque cada câncer é um, mas o que eu acho que o futuro do tratamento do câncer vão ser essas terapias genéticas aí. Perfeito. E uma pergunta que muito me interessa aqui. É verdade que os descendentes de orientais são mais propensos a desenvolver câncer de intestino? Essa pergunta você que fez, né, Alexandre? Não, Não? pior que não. Pior que não. Então, os orientais têm uma tendência maior a desenvolver câncer gástrico, isso é bem estabelecido. O número de câncer gástrico é muito elevado no Japão, aliás, vem caindo, tem a ver com a alimentação, né, lá, e tem a ver também com a prevalência de Helicobacter pylori, uma bactéria que tem no estômago, que eles estão erradicando, e aí o número de câncer de estômago lá vem caindo bastante. Em relação ao câncer de intestino, não existe uma prevalência muito maior em relação à população mundial. Agora, de câncer gástrico, sim. Mas eles também, através dos tratamentos, já vem modificando essa história aí. Pois é, já estou com a endoscopia marcada já. Oh, que bom. Uma outra pergunta ela relaciona, né, ela faz uma afirmação, na verdade, comer verduras e frutas torna-se muito perigoso também por causa dos agrotóxicos ou agroquímicos. Há relação entre o uso de agroquímicos e o câncer?
A relação entre esses produtos, os agrotóxicos e os produtos químicos todos, toda a química acaba agredindo o intestino, né? Então, o ideal realmente é que a gente busque as frutas, eu falo as frutas da estação, porque a gente sabe, por exemplo, você vai comer um moranguinho. Moranguinho, antigamente a gente comia moranguinho só em dezembro, janeiro, agora você come moranguinho o ano inteiro, e aí você vai comer um moranguinho que tem gosto de realmente de remédio, eu falo que tem gosto de isopor, porque não é aquela, você sabe que sente no gosto da fruta que tem muito agrotóxico. Então, a gente tem que realmente evitar essas frutas. Eu falo, quanto mais bonita a fruta, cuidado, porque essa fruta deve ter passado por muito agrotóxico, né? Então, se a gente conseguisse usar os orgânicos ou usar as frutas da estação, que possivelmente são frutas que passaram por menos agrotóxico. Agora, a gente vive num mundo, é o preço que a gente paga pela civilização, né? É difícil você plantar na sua casa, você vai ter que ir no supermercado comprar. Não comer a fruta aí é pior. Falar não como porque tem agrotóxico, aí é pior, porque você não vai ter vitamina, não vai ter fibra, então a gente vai ter que comer. Se puder comprar o orgânico, com certeza é melhor. Mais uma pergunta também relacionada à questão familiar, né? Tem uma tia, irmã da minha mãe, que tem câncer de intestino, né? Tá com o diagnóstico feito. Nesse caso, mesmo com pouca idade, 20, 30, 40 anos, tem que fazer o exame. Qual que é a idade? Volta a pergunta. Tá, Primeiro, a tia não é parente de primeiro grau, é de segundo grau. Então, a chance dessa pessoa já é bem menor, tá? Porque aquilo que eu falei é para paciente de primeiro grau. Mas se for mesmo assim, quiser um excesso, uma preocupação maior, qual idade que a tia apresentou câncer de intestino? Não, eu tenho só 20 anos de idade, não preciso começar meu rastreio. Porque a minha tia começou a ter câncer com 50, então eu posso começar com 40, né? Se a tia começou novinha, aí tem que começar a dar uma olhada se tem aquelas poliposes familiares, dar uma investigada. Mas essa regra de que claramente aumenta a chance de câncer de intestino, é para parente de primeiro grau. perfeito. Tem duas perguntas mais ou menos que abordam o mesmo tema, que é a periodicidade da coloscopia. Uma pergunta se é Uhum. cada 5 anos, né, para alguém que não tem um antecedente. Isso. É um prazo ok, um prazo é bom. E outra E, pergunta também, qual que assim, seria a periodicidade obrigada por essa indicada? pergunta, ela é bem importante, a gente acabou não abordando isso na minha fala, porque, assim, existe um outro viés nessa história. Na medida em que a gente tem esclarecendo a população de câncer de intestino, a gente percebe que, em algumas situações, existe um aumento dos pedidos de colonoscopia de forma desnecessária, o que também não é bom, porque a colonoscopia é um exame que debilita, é um exame que tem que tomar laxante, é um exame que tem alguns riscos, né? Não é um exame isento de risco, como o ultrassom, que é mais simples, colonoscopia passa por sedativo, pode ter sangramento, pode perfurar um colo e passa a partir por uma cirurgia. Então, não é um exame tão simples assim. Fazer de forma exagerada não é legal. Não há necessidade. Um paciente que não tem história familiar, um paciente que fez uma colonoscopia e foi normal, os guidelines europeus e americanos falam que a gente tem que fazer a colonoscopia a cada 10 anos. O guideline japonês é um pouquinho mais exigente e fala em colonoscopia a cada 5 anos. O que eu penso a respeito disso? Como eu sei que a colonoscopia é um exame que tem as suas falhas, já que tem pontos cegos, o intestino é muito longo, tem pregas, que às vezes você pode deixar passar uma lesão pequenininha, mesmo sendo feito por um bom especialista. Eu acho que um bom intervalo, se você quiser ficar super bem protegida, a cada 5 anos. Se a colonoscopia for normal. Se a colonoscopia tiver pólipos e tudo, aí você tem todo um processo que o médico que te atender vai poder te orientar se vai repetir a cada 1 ano, a cada 3, mas uma colonoscopia normal, ou com doença diverticular, como eu vejo, o pessoal tem doença diverticular, fica fazendo colonoscopia todos os anos. Não tem indicação e, pelo contrário, tem risco para a pessoa, né? Então, se a gente quiser ser bastante cuidadoso, eu falaria uma coluna a cada 5 anos. Tem mais perguntas aqui, mas vou fazer só mais duas, até em respeito ao nosso horário, tá? Ah, o Emerson pergunta se há uma relação no desenvolvimento do câncer de intestino em pacientes renais crônicos com muitos anos de hemodiálise. Emerson, nenhuma relação, assim, nenhum estudo relacionando essas duas patologias. Perfeito. E a última pergunta que a gente vai fazer, a Helena, ela relata que a irmã faleceu de câncer de intestino, que teve início aos 45 anos de idade, o irmão dela está com câncer de pulmão, e ela própria tem tirado vários pólipos no exame de colonoscopia. Será que a família tem propensão ao câncer? E qual o período de exame de colonoscopia para ela nesse caso?
Então, Helena, ó, você cai bem nesse critério que eu falei de história familiar. Então, você teve uma irmã que teve câncer numa idade precoce, você já começou o seu rastreio, isso mesmo, tem que começar mesmo. Pode ter sim uma síndrome, alguma síndrome genética predispondo vocês a ter câncer. A periodicidade do seu exame vai depender muito dos tipos de pólipos que estão encontrando em você. O tamanho, o número, se são mais de 10, mais de 5, se eles têm mais de 10 milímetros ou menos. Aí existem aí tabelas e provavelmente o médico que acompanhou sua irmã, o médico que está acompanhando, que está te acompanhando, vai poder te orientar. Mas aí você realmente tem que fazer colonoscopias com mais frequências e não, provavelmente não a cada 5 anos, porque estão encontrando pólipos aí em você. E dependendo do tipo histológico, eles têm uma chance maior de malignização, então se cuida, faça mesmo os seus exames. Ok. Bom, a gente vai encerrando por aqui, até para respeitar a questão do horário, tá? Queria agradecer novamente a você, doutora Eduarda, minha quase conterrânea, tá? Então, estou indo aí para o Mato Grosso do Sul aí na semana que Seja vem, fazer uma bem-vindo, visita quiser passar aqui familiar. por Campo Grande, estaremos aqui. Já tem 4 churrascos marcados, o pessoal que gosta de uma carne vermelha, impressionante. É, Se não me então, engano, ó, você fala, ó, quero minha carne mal passada, nada de carne passada. vai ser por aí mesmo, tá? Então, em nome do tribunal, dos servidores e servidoras, gostaria de agradecer demais novamente a sua disponibilidade e a sua palestra, que foi bastante esclarecedora em vários tempos, em vários fatores, e de um tema bastante importante aqui, que às vezes é um pouco não, muito subdiagnosticado, né? E às vezes essa demora, ela é determinante, tá? Eu que Agradeço agradeço bastante. aí, agradeço o convite de vocês e que todo mundo que ouviu a palestra pode ser um fator multiplicador de levar essa mensagem aí para os vizinhos, para os amigos, para os parentes, para a gente possa juntos salvar mais vidas. Obrigada para vocês pelo convite, pelo espaço, pela oportunidade. Agradeço, pessoal. A gente vai encerrando por aqui. As gravações, respondendo uma pergunta anterior, as gravações elas estão todas guardadas aqui, podem ser acessadas nos próximos dias, vai ser disponibilizado também no canal aqui do YouTube, no canal público do YouTube do Tribunal. Ok? Agradeço a todos a paciência. Agora, de volta para o trabalho, né, pessoal? Um grande abraço. Então, tá bom. Obrigada, Alexandre.